Muito bom dia, estamos no ar com mais um capítulo do Podcast Mais para vocês nessa segunda-feira de manhã, começando a semana, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a semana seja cheia de graça. E começando bem aqui com os nossos patrocinadores, Café Naviraí, o melhor café do planeta, também Flitnet, sua melhor conexão, trazendo para vocês as melhores informações. Afinal de contas, Podcast Mais é histórias construindo a sua história. E hoje a gente tem uma história incrível aqui, uma história que vai falar de muita coisa boa. Nós vamos falar de um assunto que é triste, é doloroso, mas ao mesmo tempo envolve muito amor, porque ele está aqui comigo e ele também é coordenador do Hospital do Amor de Barretos. Então eu convido você que está aí comigo na Rádio Cidade FM, também na Rádio Maracaí FM, também no nosso canal do YouTube Podcast Mais, que vocês fiquem com a gente, que vocês prestem bastante atenção, que tem muita coisa legal, muita coisa boa, e a gente vai precisar de vocês para fazer o quê? Para espalhar amor. Então fique aí que eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios ele, o Dr. Wilson Vilauba Xavier, advogado, escritor, proprietário do escritório de advocacia Wilson Vilauba Xavier e Associados, e também ele é coordenador do Hospital do Amor aqui em Naviraí. Dr. Wilson, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Muito obrigado, Tica, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Rádio Sim. Maracaí. Rádio Cidade FM, e a Rádio Maracaí FM, todos os nossos ouvintes e também no canal do podcast. E agora no canal do YouTube. Isso. Muito bom dia, Tica. Prazer estar aqui. Obrigada, doutor. Doutor, eu quero falar um pouco de tudo, porque eu sei como o senhor é empreendedor, como o senhor faz a diferença, conheço a sua história, um pouco da sua história. Uma pessoa tão jovem, né? Deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos. Quase. Quase acertei, Quase né? acertou, Tica. Uma pessoa tão jovem, já é escritor são 2 livros? São 5 livros hoje. 5 livros, olha aí, ó. É tão novinho que eu achei que era só 2. 5 livros. É uma pessoa que está aí no ramo da advocacia, um advogado renomeado, posso falar que no Brasil inteiro. Então, é uma história que vale a pena a gente conversar, a gente saber, que eu tenho certeza que a sua história vai contribuir com muitas pessoas. Que eu falo que às vezes você vê uma história de sucesso e através daquela história você fala, não, peraí, eu posso pegar um pouquinho disso para mim, Sim. Eu posso me motivar com isso. Então, eu tenho certeza que a sua história vai fazer a diferença na vida e na história de muita gente que está nos ouvindo hoje. Também a missão de ser coordenador do Hospital de Amor aqui em Naviraí, e a gente tem muita coisa legal, muita coisa boa acontecendo e para acontecer nesses próximos dias aqui em Naviraí e em toda a região, que a gente está falando com a região toda do Cone Sul, de Mato Grosso do Sul. Então tem muita coisa boa para acontecer do Hospital do Amor, novidades incríveis, o Hospital do Amor nascendo em Dourados, né? Que vai fazer grande diferença na vida de muita gente. Então tem muita coisa legal, muita coisa boa para a gente falar nesse podcast, mas eu quero começar falando um pouco do senhor, do Dr. Wilson Vilauba Xavier. Me conta um pouco de você, onde você nasceu, de onde você veio, como você começou como advogado, se foi um sonho de criança, como tudo isso aconteceu. Eu quero saber um pouco de você, da sua história, doutor. Bem, eu sou, Tica, vamos tirar o senhor então, né? Então tá, tira o senhor de lá. Vamos tirar o senhor de lá. É que eu falo senhor porque é advogado e tal, não, mas quando a gente trabalha junto, nós só somos o amigos, irmãos, para ser só o Wilson. Tá bom, doutor. Eu costumo Wilson sempre dispensar essas formalidades. Eu nasci em Bela Vista, sou de Bela Vista, aqui do Mato Grosso do Sul. Sim. Ali é região de fronteira, né? Minha família é toda de lá, meus pais, minha mãe. Eu brinco que eu sou puro sangue, eu tenho 25% puro sangue paraguaio, né? Então, eu tenho essa origem ali de Bela Vista. Legal. E nasci, me criei lá em Bela Vista, e a decisão de fazer direito, Tica, ela tem uma história muito engraçada, assim. E a gente diferente. gosta de histórias. Porque o que acontece? Eu fui pai muito novo. Sim. Né? Eu, com 15 anos, eu fui pai. 15 anos, doutor? Isso. É realmente uma história peculiar, né? Ela é um pouquinho fora da curva. Fora da curva, né? Com 15 anos, doutor Wilson, pai. Exatamente. E aí, a época dos fatos, eu me recordo que ainda era difícil, foi em 2003. Sim. E existia uma dificuldade, exame de DNA, aquelas coisas, e eu sei que tivemos uma demanda judicial, até acordada entre eu e a mãe do meu filho, para fazer esse exame de DNA judicial, porque o custo era menor. Uhum.
E a época dos fatos, tivemos uma audiência. Sim. E nessa audiência eu acabei argumentando com o magistrado que presidiu essa audiência, e que eu não podia, porque aí, enfim, do meu lado tinha uma advogada me representando, certo, e do outro lado tinha o Ministério Público como representando a outra parte, a mãe, né, da criança. Sim. E a Defensoria também. A Defensoria e mais o Ministério Público ali como fiscal da Sim. lei, mas puxando sempre pro lado da mãe ali naquela ocasião. E eles queriam que eu fizesse o exame de DNA particular. E eu não tinha condição, na época, de fazer esse exame Sim, particular. Mesmo porque o exame de DNA, hoje eu não tenho ideia, mas antigamente quase ninguém podia porque era muito caro. Era caro. A não ser que você tivesse uma ótima condição financeira, caso contrário, você não tinha como fazer esse exame, né, Exatamente. Doutor? E aí, o que aconteceu? Eu, à época dos fatos, eu já trabalhava, né? Sim. Eu tinha 15 anos, mas eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 11. E aí, eu ajudava o meu pai. Meu pai tinha um comércio. E eu fazia um cursinho, então eu estudava num colégio particular de manhã, trabalhava Sim. à tarde e pegava o ônibus para ir de Bela Vista, junto com os universitários, até Ponta Porã, para fazer um cursinho para depois fazer o vestibular, na época era algo bem difícil. Já tinha uma vida bem corrida. Já isso no meu terceiro ano, né, do ensino médio, então eu pegava o ônibus 4h30 da tarde, certo, em Bela Vista, ia para Ponta Porã, junto com os universitários, fazer o cursinho. E essa era a minha realidade. E aí, quando, nessa audiência, queriam que eu pagasse esse DNA. E eu falei, olha, eu não tenho condição. E aí eu acabei argumentando e tal. Acabou a audiência. E o magistrado pediu para eu ficar na audiência. Falei, fiz cagada, né? Pensei que fiz merda. Fiz merda, né? Vou ter que pagar o DNA e vou ter que pagar umas multas por aí. Eu devo levar uma zorbada. E aí, esse magistrado me chamou e ele me perguntou, numa sensibilidade muito grande, esse magistrado. Ele me perguntou, falou, porque eu contei a história, né? Eu falei, olha, eu não tenho condição, porque hoje é meu pai que banca o colégio particular, e eu eu também pago ônibus e tudo isso a minha família sustenta. Mas o filho não era do meu pai, o filho era meu. Então, eu não tinha condição, eu pessoalmente, de assumir aquele exame naquele momento. E aí, ele falou, olha, o que você quer fazer? Que faculdade? Eu falei, eu quero fazer economia. Porque eu tocava o comércio do seu pai. O comércio do meu pai. Você ia fazer economia por causa do comércio. Por causa do comércio. Aí eu falei, eu queria fazer economia. Tinha economia na Universidade Estadual de Ponta Porã na época. Sim. E aí eu falei, eu queria fazer economia. Ele falou, por que você não faz direito? Aí eu falei, direito? Nunca pensei em direito. Ele olhou e viu da sua argumentação ali um profissional. Ele falou, não, mas faz direito, falou ele. Porque direito depois você pode fazer concurso para magistrado, para promotor, para delegado e tal. E era exatamente no ano de vestibular. Porque eu estava no terceiro ano e fazendo cursinho pré-vestibular lá em Ponta Porã. E aquilo acabou virando uma chave na minha vida. E foi daquela audiência que eu decidi fazer direito. E aí mudei, não fiz economia. Aí eu fiz direito, passei aqui. Eu sou da segunda turma da UEMS aqui de Naviraí. Você fez direito em Naviraí? Em Naviraí. Eu não sabia que você era da UEMS de Naviraí. Olha aí, sou da segunda filho turma. Nosso da Universidade de Naviraí. Muito orgulho, viu, doutor? Formei em 2008. Eu sou da turma de 2004 aqui. Legal, muito legal. Muito legal. Muito bom. E aí você, de uma audiência, você decidiu que ia ser... Acabou mudando o rumo da minha vida, né? Você vê como Deus age? Né? Em algumas coisas que não tem nada a ver, ele transforma a nossa vida. Por isso que a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque às vezes é um detalhe que vai fazer toda a diferença na sua vida lá na frente, né? Exatamente. E tá aí, doutor Wilson Vilauba Xavier, a gente pode chamar de Wilson, né? Aqui, Wilson, mais um excelente advogado, 5 livros escritos, né? E aí, mais do que isso, uma pessoa que faz uma diferença grande na sociedade, porque eu vejo em todos os eventos você trabalhando, você é da Igreja Católica, você faz parte lá das pessoas... Dos campistas, né? Isso, fugiu a palavra campista, vocês fazem parte do acampamento, você e a Geise, e o pessoal de Itaquiraí, de Eldorado, o pessoal de toda a região, sabe a importância do acampamento
na vida das pessoas, né? E eu vejo sempre você, a Geise, a sua esposa, puxando à frente desses acampamentos. Então, é um grande presente para nós, de toda a região, ter uma pessoa formada aqui na Naviraí e que faz grande diferença. Pois muito é, legal, né, Tica? muito bom. E é muito bom, né? Como Deus, é exatamente o que você falou, é Deus agindo, né? E aí ele vai colocando as coisas na nossa vida, né? Então, Sim. eu vim para Naviraí para fazer a faculdade e aqui virou minha casa, né? Depois meus pais vieram para cá, meus irmãos acabaram vindo para cá. E ficou todo mundo em Naviraí. Ficou todo mundo para cá. E hoje a minha família, né, está aqui. E você, hoje eu sou casado. Casado? Pode finalizar, doutor. Casado com Geise Antonini. Geise Antonini, Xavier. Passei pro meu nome, Tica. Passou pro tá no meu nome, agora, tá registrado no meu agora nome. é responsável pelas contas. Tá registrado pro meu nome. E brinco com o Nelson que agora passei pro meu nome. Agora tirei, agora, né? Tirou o Antonini. Não, a Antonini continua, junto, continua né? Assim. Mas tirei um pouco da responsabilidade dos pais, né? Porque sim. Agora tá no meu nome. Tá no seu nome. E aí, enfim, a minha família, você perguntou da minha família, né? Sim. Então vim, fiz direito e fiquei aqui em Naviraí. E hoje a minha família, né? Eu sou casado com a Geise. Temos 4 filhos, né? Nós temos o Carlinhos, que é esse filho quando eu tinha 15 anos. Hoje o Carlinhos tem 22. Temos a Giovana. A Giovana é uma filha minha de coração, né? Que a vida me deu de presente. A Giovana tem 15. Sim. Tem o Pedro, que está em Dourados. Sim. E tem o Davi, que está aqui, que tem 4 anos. O Pedro tem 10 e o Davi 4. Legal. E você queria fazer economia, você fez direito. E hoje você olhando para a sua escolha, o que você fala da sua escolha de ter escolhido direito? Tica, eu sou muito realizado no direito. Eu acho que, assim, Deus colocou ali e fez essa mudança porque era o que deveria acontecer na minha vida. Então, eu sou muito realizado no direito. Às vezes as pessoas perguntam, e você queria fazer concurso? Não, nunca desejei fazer concurso. Sim, sempre quis advogar. Eu sempre tive o desejo de advogar. Eu sou muito realizado na advocacia. Nós temos uma atuação aí na OAB ao longo do tempo também. Foi presidente da OAB. Estivemos aí na presidência da OAB. Hoje estou lá no Conselho Estadual. E que assim, é muito gratificante para mim poder participar da sociedade, e a advocacia ela proporcionou de certa forma isso. A oportunidade de estar inserido na sociedade, sociedade. E poder ajudar, poder auxiliar. Entendeu? E, doutor, é engraçado, né, que você queria fazer economia, de repente Deus colocou ali na sua frente. Eu acredito, pelo que você me falou, você nunca pensou em fazer direito, foi naquela hora que você decidiu e realmente você se encontrou e fala que quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha nem um dia sequer. E eu tenho certeza que é isso que acontece. Você ama, porque dá para ver no seu olhar, na sua fala, e realmente naquele momento você se descobriu. Eu acho que você não trabalhou nem um dia sequer, né? Porque você faz o que ama, faz com prazer. E até hoje, né? Às vezes saio 10h30, 11 horas do escritório, meia-noite. Às vezes eu vejo, tipo assim, de madrugada você voltando de Campo Grande, você posta alguma coisa, tô saindo de Campo Grande, tô saindo da reunião. Então, tipo, não tem hora, não tem lugar, não porque tem. É o que você ama, né? É o que a gente ama, né, Tica? E faz com muito, muito carinho. Quando você faz, é o que você falou, fazendo o que ama, tudo flui, né? Tudo flui. E acontece sem a gente perceber, tudo dá certo, né? Verdade. Doutor, parabéns. Eu conheço a sua história, conheço a sua carreira, sei do advogado que você é. Tipo assim, se algum Isso é coisa de amigo, né, Tica? Porque que amigo fica falando essas coisas que sabe. Doutor, é de verdade. Se algum dia eu precisar de um advogado, você é um dos que eu contrataria. Tem bastante. Tipo, porque a gente sempre quer o melhor, então eu contrataria, tá bom? E agora eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, um assunto que é importante para toda a região, que vai mudar a história da nossa região, vai mudar a história de Mato Grosso do Sul, que está chegando aí o Hospital do Amor de Dourados. Então, primeiro eu quero falar com você sobre o Hospital do Amor de Dourados e depois a gente vai falar sobre o evento que vai acontecer em setembro também em prol do Hospital do Amor. Eu quero saber, esse Hospital do Amor, o Sicredi, né, que é um dos idealizadores, que construiu o prédio está lá quase pronto, quase para ser entregue já, e vai ser realmente uma mudança em toda a estrutura de atendimento do Hospital de Barretos aqui para a região de Naviraí e do Mato Grosso do Sul, do Conesul, né, doutor? Fala um pouco para gente. Exatamente, né, Tica? Na verdade, assim, o que nós temos hoje? O Hospital de Amor, para fazer um apanhado geral, o Hospital de Amor de Barretos, ele é uma fundação.
É uma fundação privada, até para as pessoas entenderem, quem vai entender, né? É uma fundação privada que atende 100% SUS. Né? Ela nasceu, ela tem quase 60 anos, né? O seu Paulo Prata e a esposa dele, inclusive faleceu agora recentemente. E aí eles, desde o início dessa fundação, eles eram médicos, um casal de médicos, e desde o início da fundação, o sonho deles era oferecer aos pacientes do SUS um tratamento de ponta. Por quê? Porque eles formaram médico, foram para São Paulo, isso é contado num livro que eles que tem do hospital, né? E assim, só uma aspas aqui, sabe, doutor? Eu acredito que muita gente, quer dizer, a maioria deve conhecer o Hospital de Barretos, a maioria deve conhecer e saber o bem que o Hospital de Barretos faz, porque muita gente não teve casos na família, mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo deve ter tido um caso de amigo, um parente, ou um vizinho, ou um conhecido que teve câncer. Sim. E todo mundo sabe da importância do Hospital de Barretos na vida dessas pessoas nessa hora tão difícil. E o mais importante, é totalmente sem custo, é totalmente de graça. Então, a importância de vocês, agora, através do Dr. Wilson, estar conhecendo, quem não conhece um pouquinho a fundo a história do Hospital do Amor de Barretos. É uma referência, né, Tica? Sim. O que acontece? O Hospital de Amor de Barretos, ele virou uma referência não só no Brasil. Então, o que acontece? Ele nasceu de um sonho. E eu costumo dizer que todo sonho, quando tem um ingrediente chamado Deus, né, quando tem um ingrediente chamado a fé, também ele se torna realidade. Sim. E ele nasceu desse sonho dos fundadores de oferecer aquilo que havia de melhor no tratamento oncológico para o paciente do SUS. E a conta não fecha. Tanto que não fecha até hoje. Sim. Então hoje o hospital ele se tornou a maior referência na América Latina em tratamento oncológico. Mas mesmo assim não fecha, o SUS faz um repasse, então mesmo o Hospital de Barretos, com todos os credenciamentos que ele tem, ele recebe aí algo em torno de 1/3 do custo operacional do hospital. E o restante vem de doações. Então o que aconteceu? Isso é contado num livro, eu repasso. Essas informações estão num livro da história do hospital. E aí o que aconteceu? Como os fundadores tinham essa ideia, então eles iam como sonhadores, entregando aquilo que era de melhor, mas eles recebiam menos do SUS. E aí acabou isso corroendo o próprio patrimônio pessoal deles. Então você pensa, tem uma empresa que você presta serviço para o governo, né? Sim. Você estava prestando um serviço público de saúde, na área de saúde. E um sonho de oferecer o que era de melhor. De qualidade, o melhor. E outra coisa, na hora mais difícil, porque, doutor, às vezes a gente fica doente, todo mundo fica doente, mas quando você tem a notícia ou um diagnóstico de que você está com câncer, o mundo cai. Exatamente. E de repente você fala, peraí, eu tenho um lugar para mim ir, para me tratar e me cuidar, isso acalenta, isso alivia. Então, o que essas duas pessoas estavam oferecendo? Para pessoas que têm um diagnóstico que está com câncer, um tratamento de qualidade e o mais que isso, a esperança. Exatamente. Da cura. E era um tratamento totalmente diferenciado, humanizado, que você vê, eles falavam de humanização há quase 60 anos atrás. Né? Algo que até hoje, nós, em muitos lugares, nós não encontramos, né? No serviço de saúde, principalmente. Então, o que acontece? E aí eles fizeram isso. E isso foi corroendo o patrimônio pessoal deles. E aí, em determinado momento, eles chamam o Henrique, que é hoje o presidente do Henrique Prata, que é hoje o presidente do hospital, o CEO do hospital. E aí o Henrique, que era filho deles, né? Sim. Mas que tinha sido criado pelo avô, que já tinha ido para pecuária, ele era pecuarista, enfim, tinha todo um vínculo com a área rural, né, de modo geral. E aí chamam o Henrique para dar a ideia de fechar o hospital, entendeu? Sim. E aí o que acontece? O Henrique chega para fechar o hospital, mas ele não podia contar que ia fechar o hospital. Como é que eu conto que eu vou fechar o hospital? Né? E aí ele foi renegociando as contas, foi ajeitando o que tinha de atrasado, o que tinha para ser resolvido. E naquela ação do Henrique, ele criou esperança em todas as pessoas que estavam em volta ali. Então, esperança com os credores, esperança com o corpo clínico, esperança com os médicos, com os enfermeiros, com os demais servidores administrativos. E aí o que acontece? Isso aí, na época... isso acho que na década de 80,
E o diretor clínico do hospital veio e falou: Henrique, nós precisamos abrir um novo centro cirúrgico. Eles pensando em fechar e o outro querendo abrir. Que o Henrique não tinha contado. Sim. E aí o que acontece? Nós precisamos abrir um novo centro cirúrgico. E aí ele fala: não dá, tem jeito. E aí o diretor clínico fala: Henrique, é o seguinte, isso na época, em 80, falou: nós temos hoje uma fila de espera de algo em torno de 180 dias, e esses pacientes, para eles terem um tratamento curativo, que é o que sempre foi preconizado pelos seus pais, enfim, que é o que eles gostariam de dar para esse tratamento, para esses pacientes do hospital, é um tratamento curativo, não paliativo. Certo. Esses pacientes, o ideal é que eles se operem o mais rápido possível. Em até 90 dias. Para poder realmente ter a cura. E aí, o que acontece? O Henrique, ele fala aqui nesse livro que ele teve, nesse momento, ele entendeu que mesmo ele não sendo médico, ele poderia salvar vidas. Entendeu? E aí, esse lema, inclusive, até hoje existe, né? Que a gente pode salvar vidas com algumas ações. Sim. E aí, ele vira a chave também, e ele deixa daquela intenção de fechar o hospital, e aí ele parte, aí é onde nascem os leilões, onde nasce essa arrecadação, que aí o hospital ficou muito, ele tomou uma repercussão muito grande com aquelas alas, que tinha a ala da Xuxa, a ala do Chitãozinho de Chororó, a ala da... Os artistas começaram a padrinhar também. Cada um era padrinho de uma ala e ajudava com a quantia para poder manter. O que acontece? Ele ia fechar. E era o meio que ele conhecia, né? O meio rural, passou o chapéu ali no meio rural, e aí começam a nascer essas ações, porque ele entendeu, ele já era empreendedor, muito empreendedor, ele falou: olha, se nós for depender somente do SUS, somente do poder público, nós não aguentamos. Vai fechar. Né? Para oferecer isso. Então eu preciso que a iniciativa privada participe. Outros caminhos. Né? E aí ele buscou esses caminhos, e o hospital, na época, ele saiu de um hospital com 2 mil metros quadrados, e ele passou hoje para um hospital que tem mais de 200 mil metros quadrados de área construída. Imagina isso. Né? Então, de 2 mil metros quadrados passou por mais de 200 mil metros de área construída hoje o hospital tem. E isso é legal, doutor, por quê? Porque estava pensando em fechar, mas quando viu a necessidade das pessoas de salvar vidas, e era ali que elas estavam depositando a esperança, falou: como que eu vou fechar um lugar desse? Onde as pessoas veem esperança e onde eu posso salvar muitas vidas. Aí ele também buscou recursos para continuar com o Hospital do Amor, e está aí até hoje salvando milhares de vidas. E essa história se repete, viu, Tica? Porque assim, eu falo que eu já estou esses tempos, pro coordenador eu já falei que eu quero entregar meu crachá, já tô um tempo tentando entregar esse crachá. Mas precisa oxigenar, precisa outras pessoas entrar também, novas ideias. Doutor, missão. Mas eu falo que eu entendi que era uma missão também, porque eu assumi meio por acaso a coordenação do hospital. Foi na época que o doutor Isauri saiu candidato a prefeito, e ele que era o coordenador anterior, antes de mim. Certo. Ele foi coordenador por 1 ano, e aí ele foi sair prefeito e ele precisava entregar a coordenação. E aí, por um acaso, eu já participava de entidades, eu era do Rotary, e eu estava na reunião, e aí, na reunião com várias entidades, o coordenador Barbosinho falou: doutor, vai mudar um doutor, vai para outro doutor aqui. Entendeu? Te entregou assim. Tipo assim. Pega aí. Assumiu, e eu falei: e eu já entendia que, na verdade, a coordenação do hospital é algo muito leve. Sim. Por quê? Porque nós temos uma sociedade muito boa aí na Viraí. Entendeu? Nossa sociedade na Viraí da região é uma sociedade muito boa. Entendeu? Com as entidades organizadas, que na verdade são as entidades que tocam. Né? Certo. O coordenador, ele é mais um mestre de sala ali, alguém que vai fazer os contatos, que vai fazer as pontes, vai conectar as pessoas, porque as entidades que tocam. Certo. E aí eu falei: se as entidades tiverem de apoio, tudo certo. E eu não entendi absolutamente nada da área de saúde. E nessa reunião perguntou-se: por que nós não... Diz que Deus não dá para os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? É verdade. Então você não entendia nada, mas Deus pega a missão que eu vou te capacitar. E aí foi bem isso, Tica. Aí o que acontece? Nessa reunião, eu lembro que o seu Alcides, saudoso Alcides, que era Alcidão, você lembra, não sei se você vai lembrar dele, que era meu companheiro do Rotary lá, ele falou: Wilson, mas por que nós não estamos fazendo um evento para o hospital de Cascavel? E eu não tinha aquela resposta. Tá bom, aí eu fui buscar essa resposta. E nós fizemos o evento, e faz-se o evento na cidade, e aí eu fui prestar conta lá em Barretos, fui
já conheceu a estrutura e tal, e fui prestar conta em Barretos. E se tem uma coisa que é muito importante na Fundação Pio XII, no Hospital de Amor, é a transparência, Tica. Então, o que acontece? Tudo que você quiser saber lá em relação a números, a prestação de contas, é tudo muito aberto. Então, é fácil das pessoas doarem, porque você sabe que está indo dinheiro para aquilo que você está doando. E, doutor Wilson, a transparência é muito importante, porque você doou aquele dinheiro, você está vendo aquele dinheiro realmente salvar vidas e acontecendo ali no Hospital do Amor. Então, você vê o resultado da sua doação. Exatamente. Aí, o que acontece? Nós fizemos um evento na época aqui, arrecadamos 250 mil reais. E eu consegui, né? Nós conseguimos, junto à Justiça do Trabalho, a doação de mais um veículo, num ANTAC que eles tinham lá. E doou-se, então, mais um veículo, que é inclusive o veículo que acompanha a carreta até hoje. Aquela carreta de prevenção. E aí, o que acontece? Eu fui prestar conta em Barretos, sem saber nada, meio bizonho na área de saúde, né? E aí eu perguntei lá no setor de prestação de conta, falei, olha, eu queria saber quanto vocês estão devolvendo para nossa cidade, né? Achou que estava fazendo muito, achei que estava fazendo muito. Eu trouxe 250 mil, e aí? Quanto vocês estão devolvendo? Aí quando eles te falaram quanto eles devolvem para Naviraí, quantos pacientes eles atendem, e o custo desses pacientes... Tica do céu, pensa numa pergunta errada que eu fiz. Aí o cara falou, olha, não tem problema, vou direcionar o senhor para um setor. A gente está falando assim Naviraí, mas esse parâmetro serve para todas as cidades. Todas as cidades. Porque o Hospital do Amor de Barretos atende todas. Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí. Então é só um parâmetro. Esse parâmetro de Naviraí serve para todas as cidades do Cone Sul. Não tem nenhuma cidade que devolve para o hospital o que o hospital dá em tratamento. Sim. Aí... Eu sei Vamos ver esses valores aí. Escuta esses valores, Tica. Eu quero ouvir. Você levou 250 mil. Levei 250 mil achando que eu estava fazendo muito. Aí o cara falou, eu parei no diretor financeiro do hospital. Eu falei, mas não precisava tanto. Alguém podia me dar essa informação. O cara é muito ocupado para isso, né? Sim. E aí ele falou, olha, eu vi que o senhor não entende da área de saúde, né? Aí eu perguntei para ele, refiz a pergunta. Eu queria saber quanto, já menos... falei, quanto vocês estão mandando para Naviraí? Porque nós temos outros centros oncológicos lá próximos. Porque se a pessoa qualquer coisa, se a gente tiver dinheiro sobrando daqui, trazendo para vamos levar para outros lugares. Pronto, a minha ideia era essa. Sim. E aí, ele falou, olha, tem muitas maneiras de você fazer essa conta. Nosso balanço é auditado, tem auditoria externa. Falou, você pode fazer esse balanço por número de pacientes. Ele falou, mas a gente pode resumir isso para você com alguns dos tratamentos que são dos cânceres que mais tem. Falou, um câncer, por exemplo, de mama é um dos cânceres que mais atinge a população. Sim. E aí ele falou, quantos pacientes vocês têm na Naviraí? Aí... eu tinha esse número, eu tinha visto aqui antes, para a gente fazer os eventos, eu tinha pedido esses números. Nós tínhamos 68 pacientes. Certo. De Naviraí no Hospital tratando lá, em Barretos. Aí ele falou, olha, eu falei 68 pacientes. Ele parou. Falou, olha, antes de eu te dar a resposta, entenda, nós fizemos esses dias na rádio, né, Tica? Eu te falei essa frase. Entenda que para nós, o muito é pouco e o pouco é muito. Aí eu não entendi até esse momento. Ele falou, olha, aí eu falei no meio da conversa, eu falei, tem que, para saber se nós estamos recebendo, que vocês estão, né, em tratamento, está empatando, como é que está. Nós estamos trazendo que vocês estão aí ele falou, um câncer de mama, nos protocolos que o hospital utiliza, entendeu? Ele tem um custo para nós em dólar. Nós temos esse parâmetro em dólar porque... nós utilizamos um protocolo do MD Anderson, que é o hospital americano. Então, nós temos um custo em dólar. E ele falou, e esse custo em dólar convertido hoje para real fica em torno aí de 130, 140 mil por pessoa. Por pessoa. Então, você tem... multiplica por 68. 68 passava de... 130 mil por pessoa, quer dizer, 10 pessoas dá 1 milhão e 300. 50... É um valor absurdo. Aí você ficou com vergonha. Aí eu fiquei com vergonha, eu falei, mas e aí? A conta não fecha, tal. Aí ele brincou comigo, ele falou, se você quiser equilibrar a balança, você para de mandar paciente, continua fazendo evento desse porte aí de 300 mil, porque tinha mais o carro, né, que estava agregado, por mais uns 40 anos e a conta tá fechada. Porque, para vocês terem uma ideia, só um paciente são 130 mil, 10 pacientes, 1 milhão e 300, agora você multiplica aí, vai dar...
bilhões. Vai dar bilhões. E o que acontece, doutor? E o mínimo que a gente faz é pouco. Só que se torna muito. Porque cada R$1.000, 200 mil reais, 250 que você levou, com certeza faz a diferença. Sim. E é juntando um pouco de Naviraí, um pouco de Itaquiraí, um pouco de Mundo Novo, que faz a grande diferença. E a gente está batendo agora o horário das rádios já. O Júlio está ali desesperado, dando sinal. Que já deu 30 minutos das rádios. Mas eu quero que o pessoal suba com a gente pro podcast, porque vai ter o evento do Hospital do Amor em Naviraí. E a gente precisa que todo mundo... Já deu 30 minutos aqui? Já deu. Rapaz, e a gente precisa... Pô, fala demais, hein, Júlio? Fala. A gente precisa da ajuda de todos, porque vocês vão estar ajudando a salvar vidas. E a gente também tem uma ação agora para equipar o Hospital do Amor de Dourados, que está pretendendo se inaugurar no início do ano e que vai fazer grande diferença na vida das pessoas que têm câncer. Se você não tem, que bom, graças a Deus. Mas faça a sua parte, faça a diferença, Exatamente. Porque o pior diagnóstico que alguém pode ter na vida é falar você está com câncer. Então, que a gente possa ser alívio na vida dessas pessoas, dando um pouco, doando um pouco. Então, a gente vai subir agora só para o canal do podcast e eu quero que vocês vão junto com a gente para vocês saberem como vocês vão poder ajudar e como vai acontecer esses eventos. Quero aqui, que nós estamos na Maracaí FM de Itaquiraí, deixar um abraço para o vereador licenciado Jefinha, que está lá de secretário da Agricultura, que em Itaquiraí ele é o coordenador. Ele é o coordenador lá, nosso amigo lá, coordenador de Itaquiraí. Isso. Jefinho, ó, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser coordenador aí e tá nessa missão tão linda de salvar vidas. E agora eu quero que o doutor Wilson dê tchau pro pessoal da Rádio Cidade, da Rádio Maracaí FM. Fica aqui um grande abraço meu, né, para o pessoal da Rádio Cidade, Rádio Maracaí. E sigam nós, né, Tica, agora isso subindo mesmo. Podcast, né? Então, vamos junto. Vamos junto para lá, podcast. Sobe com a gente que tem muita coisa legal. Quero dar tchau aí pro pessoal, ouvintes da Rádio Cidade FM, um prazer sempre estar com vocês, principalmente na segunda-feira de manhã, começando a semana, uma excelente semana, para todos os ouvintes da Rádio Maracaí FM, um beijo para vocês, prazer sempre estar com vocês, devolver o programa aí pro Marcão, né, todo mundo adora o Marcão, pro nosso querido Martins na Rádio Cidade FM. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, cheia de coisas boas para todos nós. Beijo. Quer dar uma pausa aí? Não, agora a gente continua. Continua? Porque agora a gente está no canal do Podcast Mais, continuando aqui com o nosso assunto tão importante e tão necessário, que é o assunto de salvar vidas. A gente esteve aí falando um pouquinho sobre o Dr. Wilson Xavier, que é chamado de doutor agora, ou esse advogado aqui em Naviraí, com 5 livros escritos e coordenador do Hospital do Amor. E a gente está falando um pouquinho dessa missão linda que ele também tem na vida dele, que é de ajudar pessoas e ajudar o Hospital do Amor. E continuando falando, quantos milhões mesmo? É muito dinheiro, você levou 250. E desse evento, doutor, todo ano está sendo feito? Teve a pandemia? Todo ano está sendo feito, Tica, de lá para cá, né? Uhum. Na verdade, o evento ele nasceu em Naviraí, Sim. com a família Botafogo e a família Capuzzi. Certo. Né? A família Botafogo, seu Edson Botafogo, pai dos meninos aqui do Rui e do João sim, Paulo. Sim. Que foi o primeiro evento que teve aqui na Naviraí junto com o Sindicato Rural, e é o Sindicato Rural que encabeça todo esse evento, né? Certo. Ao longo da história. E aí, ao longo dessa história, várias pessoas foram os coordenadores, e eu estou aí coordenador nos últimos anos. Muito legal. E aí é isso, nós precisamos de agora... De setembro vai ter o evento, vamos mas ter agora eu vou puxar o senhor de volta aqui em setembro, depois nós vamos falar de setembro. Eu quero falar de outra coisa muito importante, que eu estou muito feliz, que é o hospital. Que o meu coração pula no peito, quando eu sei que nós teremos o Hospital do Amor ali em Dourados. Tá ali para todo mundo ver, uma grande obra, e que eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, mas nesse momento o Hospital do Amor de Dourados, que foi um hospital idealizado, construído pelo Sicredi, pelos associados Sicredi, está precisando ser equipado, né, doutor? E para isso a gente vai precisar da ajuda de todos. Exatamente, Tica. Só para fazer assim, para não deixar de dar o crédito de quem é, Sim. né? Na verdade, ali o hospital está nascendo em Dourados, certo. Né? Por conta da força de um grupo, né? O Sicredi, ele veio e, sem dúvida, né, a sensibilidade dos diretores do Sicredi é crucial nesse processo. Certo. Mas, assim como em Naviraí, em Dourados também tem um grupo com a coordenadora, que é a Cristiana.
E aí o que acontece? Junto com ela tinha um grupo, tem uma associação de apoio ao hospital. Sim. E essencialmente, para que esse hospital se tornasse uma realidade, aí os agradecimentos deve ser direcionado à família Guerra, que doou Legal. a área. E a um povo nosso, que é a São Bento. Né? A São Bento que entrou, ajudou, entendeu? Pineca, Elaine, pessoas incríveis. O Vanderly. Então, o que acontece? Esse pessoal que também encampou, abraçou esse projeto, e aí nasce o sonho, né, de se construir esse hospital. Porque para que a diretoria do hospital pudesse aprovar essa criação aqui, tinha que ter uma força. E aí vieram lá no início uma verba, desde a época do Marum, quando estava no final do governo Temer, ele colocou uma emenda. Então esse sonho já é antigo. Esse sonho é um sonho antigo, que ele nasce no final do governo Temer, quando o Marum colocou uma emenda na época parlamentar. Não era nem emenda parlamentar, porque ele era ministro, não salvo engano. E aí o que acontece? Nasce essa associação, começa todo esse movimento, cria-se a viabilidade, e aí chega, sem dúvida, o Sicredi como, né, implementador dessa, a diretoria do Sicredi implementando esse projeto e viabilizando ele. Que aí a diretoria do Sicredi, encampando esse projeto, eles levaram isso para os associados através das assembleias e se aprovou a destinação de uma parte dos recursos, das sobras, para o hospital, para a construção do hospital. E aí se constrói, então tem um recurso aí da ordem de 34 milhões, certo, via Sicredi, né? Os associados via Sicredi acaba destinando esse recurso. E o legal é que os associados, cada associado do Sicredi pode falar que ajudou, porque esse dinheiro vem do Sicredi, das sobras, né? Das sobras. Então é muito legal essa participação do Sicredi e de saber que eu era coordenadora do Sicredi, sabia de toda a história, mas essa história que antecede de toda a família Guerra, do Grupo São Bento, eu não sabia. É muito legal, muito bom saber que é união. E era um grupo, na verdade, né, Tica, assim, porque não podemos resumir a família Guerra e a São Bento, porque são várias pessoas ali dessa associação ali da Sociedade de Dourados que merecem todo esse crédito de ter trazido esse hospital que vai mudar a oncologia do Mato Grosso do Sul. Ele vai mudar a realidade oncológica do Mato Grosso do Sul. Nós vemos hoje Naviraí, os pacientes de Naviraí e toda a região aqui do Cone Sul, as referências hospitalares e a regulação manda os nossos pacientes para Cascavel e para Umuarama. Então, nós não temos hospital na nossa casa, nós não temos um hospital de regulação no Mato Grosso do Sul, nós estamos mandando para outro estado da federação. Né? E aí nós vamos ter essa oportunidade de ter agora. Né? Pensando nisso, parando para pensar, a gente manda para o Paraná. A gente não tem no Mato Grosso do Sul um local para cuidar dos nossos. Né? A gente depende do estado do vizinho. Olha a necessidade e a importância desse hospital ali em Dourados. Além de encurtar distância, porque você mesmo falou na entrevista, você está fazendo um tratamento doloroso, um tratamento sofrido, e você ter que viajar essa distância. Então ali em Dourados vai estar praticamente bem perto de todas as cidades aqui do Cone Sul. Exatamente. E, Tica, assim, não podemos deixar de lado, quando nós estávamos falando lá aí eu fui entender a questão financeira, e aí eu fui depois estudar o hospital, eu me tornei um apaixonado pela Fundação Pio XII, pelo hospital. Certo. O que tinha de diferencial, né? Então, aí eu fui entender que a Fundação Pio XII, o Hospital de Amor de Barretos, ele é uma referência na América Latina e no mundo em tratamento oncológico. Um dos maiores bancos de pesquisa de tumores que existe no planeta está em Barretos, entendeu? E eles têm, os equipamentos mais avançados que tem no mundo tem em Barretos, entendeu? Linhas de pesquisa, entendeu? Que vão... não é do Brasil, não é da América Latina, é do mundo. Do mundo, entendeu? Porque, assim, existe uma diretriz que toca o hospital, né, nesse princípio, nessa missão que foi dada, nesses valores que foram dados pelos fundadores, que é dar o que há de melhor, entendeu? Independente do custo. E aqui nós temos casos aqui de Naviraí de paciente custar mais de 1 milhão. Um paciente custar mais de 1 milhão, a gente sabe dessa conta, entendeu? Paciente que custava no Einstein, custava em média, porque a fatura, eu tive acesso às faturas desse paciente, ele tinha plano de saúde, mas as faturas vinham do custo, né, do tratamento. Custava 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000 por mês. Lá no Hospital do Amor foi tudo
tudo de graça. Entendeu? E esse paciente é inclusive uma referência. Olha, uma coisa eu falo pra você, arrepia. Um tratamento que a pessoa ia gastar 1,5 milhão. Quer dizer, a maioria das pessoas não teria condições de fazer o tratamento. Não, mas nós estamos falando de 1,5 milhão por mês. Por mês, entendeu? A maioria das pessoas que precisam do tratamento para combater o câncer, para elas continuar viva, não teria condições de pagar. Não. E ela tem esse hospital lá que é tudo de graça. Então, realmente, é de Deus. Porque já pensou você ter um câncer, você ter que gastar 1 milhão por mês, você não tem esse dinheiro, você fala, não, vou ter que jogar a toalha e entregar os pontos porque eu não tenho como tratar, e de repente tá a esperança ali, tá a luz ali. Exatamente. Então, doutor, é coisa de Deus mesmo. E é uma providência que faz esse hospital continuar, né? A providência divina. Você sabe que quem assina o cheque lá é um bispo também, de Barretos, né? Da Igreja Católica. Né? Ele faz parte do conselho, né? O conselho administrativo do hospital é composto por membros da Igreja Católica. Sim, realmente é um milagre esse hospital continuar, e um milagre vindo da população, da sociedade. Porque a sociedade, a população desses eventos que vai acontecer em setembro, igual vai acontecer aqui em Naviraí, acontece em Itaquiraí, que de pouquinho em pouquinho consegue manter esse hospital, né? Exatamente. Então é um hospital diferente, Tica, assim, hoje para a gente ter referência desses de padrão desse hospital, nós temos aqui no Brasil a C. Camargo, para quem quiser pesquisar, também, que é um hospital só oncológico. Aí é evidente que tem o Sírio-Libanês, tem o Ice, Nova Star, Rede Dor, que são hospitais gerais, que também tem um departamento oncológico. Certo. Mas hospitais que são só oncológicos, entendeu? No Brasil seriam esses dois aí que são referência, que também caminham assim juntos em anos, acho que eles foram fundados praticamente juntos, estão perto dos 60 anos. Onde fica esse outro hospital, doutor? São Paulo. São Paulo, né? Uhum. E aí o que acontece? E nós temos essa oportunidade, nós temos de ter acesso a esse serviço, entendeu? Um serviço humanizado, e tem cada história, Tica, que nós precisava ficar fazendo uns 3 podcasts aqui. Se a gente fosse contar, entendeu? E, doutor, eu tenho história de pessoas, a gente conhece de pessoas que estavam tratando em São Paulo, pagando, igual você falou, 1 milhão, 1,5 milhão, 1,2 milhão por mês, e não conseguia ter o retorno que teve lá em Barretos. Eu tenho, assim, tem paciente aqui na Viraí que aconteceu isso. Sim, estava em São Paulo, pagando 1,5 milhão, 1,2 milhão. Que estava no Einstein, ficou quase 10 anos no Einstein, e aí chegou num final, enfim, já tinha feito quase tudo lá, e falaram, lá em Barretos tem o tratamento que você consegue. Foi para Barretos e conseguiu de graça. E o que acontece? Acaba deteriorando todo o patrimônio, porque você pagar 1,2 milhão por mês, não há dinheiro que chegue. Não. E sabendo que ali em Barretos você tem o tratamento de graça, e o melhor ainda, o tratamento de graça é melhor do que você está pagando 1,2 milhão. Então é algo sem base. Então nós precisamos agora, voltando para esse projeto nosso agora, nós estamos felizes, né, com esse projeto, já dados os créditos aí a quem de direito, né, que é esse pessoal de Dourados aí que foram abençoados. Eu acredito que Deus agiu no coração deles, no momento certo, na hora certa, e de todas as pessoas, da diretoria do Sicredi, para que entendesse a importância desse projeto para o Mato Grosso do Sul. Não é só para Dourados, não é só para Naviraí, é para o Mato Grosso do Sul, entendeu? Nós temos aqui um hospital oncológico no Mato Grosso do Sul, que teria lá em Campo Grande, né, mas que não, assim, com todo o respeito, não tem toda a envergadura que essa estrutura que vem junto com o Hospital de Barretos tem, né? Porque nós estamos falando de um hospital aí com a capilaridade do Hospital de Barretos, que está no Brasil inteiro. Nós atendemos pacientes do Brasil inteiro. Teve dia no hospital aí de ter mais de 9 mil atendimentos. Então, por dia. Nós estamos falando 9 mil atendimentos por dia no hospital. Então é uma loucura. Você imagina assim, esses números são assim... São números que é só Deus, porque em um hospital atender 9 mil pacientes por dia é uma coisa assim que só Deus, só milagre. Então é uma estrutura muito grande, uma estrutura que assim... E que ela foi testada, validada, e que hoje o que acontece? O hospital, inclusive, caminha para um outro momento, que é, inclusive, busca de prevenção. Isso é muito importante. Você sabe que você tem acompanhado esse serviço, tem feito esse serviço junto com as mulheres, que foi o que virou a chave, inclusive, minha, Tica, que eu estava falando para você antes, que aí ele falou, passava de 10 milhões a conta dos nossos pacientes aqui de Naviraí. E ele falou, você vai precisar ficar 40 anos mandando esse dinheiro para poder pagar a conta. Consegue pagar a conta. Entendeu? Sem mandar mais paciente. E aí eu falei, mas e aí, como é que funciona? Ele falou, não, o que funciona hoje, o que funciona no primeiro mundo, o que funciona nos países de primeiro mundo é prevenção. Sim.
Ele falou, nós já temos um projeto validado na macro-região de Barretos, que era um projeto da Holanda, que é um dos países que mais tinha câncer de colo de útero e mama, segundo ali as informações, mas com a menor mortalidade. Ele falou, isso o Henrique implantou aqui, nós implantamos aqui, e isso já está validado, que é fazer a prevenção que é feita naquela carreta. Sim. Entendeu? Que é feita nas unidades de diagnóstico. A prevenção custa muito mais barato. Custa muito mais barato, salva vidas, né? Porque quando você descobre bem antes, você consegue curar mais rápido, com um custo bem menor. Exatamente. E eu vi que lá em Nova Andradina tem, né, um braço ali que não tem a estrutura necessária que precisa e que vai ter em Dourados, mas tem equipamentos ali que consegue diagnosticar o câncer antes dele acontecer. Exatamente. E tratar antes que essa pessoa fique doente. Então, doutor, o que você falou, a importância da prevenção para salvar vidas e até evitar que essa pessoa venha. E esse é um apelo que a gente precisa fazer, renovar constantemente, né, Tica? Sim. A gente teve a informação que acho que o ano passado faleceu aqui na Viraí uma mulher com câncer de colo de útero, né, com 30 e poucos anos de idade. Então, quer dizer, essa mulher já fazia vários anos que ela não fazia o exame preventivo. Né? E eu não sou da área de saúde, me perdoem os médicos, os caras que eu me atrevo a... Não sou da área de saúde, nunca fiz preventivo, né? Mas, doutor, mas a gente vai... Qualquer leigo ao longo dos anos a gente vai entendendo um pouco. E qualquer leigo sabe a necessidade de estar fazendo os exames preventivos, a importância de você estar fazendo o exame do câncer do colo do útero e de mama, né? Então, qualquer leigo sabe que tem que fazer, porque isso salva vidas. E isso faz com que aquela fila imensa não diminua. E o mais importante do que diminuir a fila é diminuir a dor, né? Exatamente, Tica. Então, essa prevenção é algo que nós já temos implantado. Então, para contar a história do Mato Grosso, então, para a gente já seguir mais caminhando aí por conta do tempo. Barretos, aí a ligação de Barretos com o Mato Grosso do Sul também se deve à condição aí, ao vínculo do seu Ademar Capussi, com a família do Henrique Prata ali, e da família Capussi como um todo. Aqui na Viraí, esse vínculo inicial vem da família do Botafogo, né? E aí abraçado por grandes pessoas aí, né? Pelo Racamada, pelo Otávio Monteiro, e por tantos outros que foram coordenadores, que eram vinculados ao Sindicato Rural e que tocaram esses eventos aqui. E aí o Hospital de Amor, ele abraça o estado do Mato Grosso do Sul, por conta desse vínculo da família do Henrique Prata com a família Capussi. E hoje o seu Ademar Capussi é o procurador do hospital no estado. Certo. Entendeu? E aí ele começa a trazer esse hospital para o estado. E hoje o Mato Grosso do Sul é um dos estados da federação que mais envia paciente para Barretos. Entendeu? Nós temos mais de 50 mil pacientes ou em tratamento ou em prevenção vinculado às unidades de Barretos. 50 mil. 50 mil pacientes. É um número grande. É muita também. gente. É muita gente tratando lá, né? E aí, a capilaridade, a estrutura do hospital aqui no estado do Mato Grosso do Sul já existia. Então, tinham 3 unidades de diagnóstico, que é essa que você falou, Nova Andradina, Campo Grande e Dourados. Né? Junto com essas unidades de diagnóstico fixa, vem as carretas que fazem que elas ficam rodando nos municípios da região e que faz e leva a prevenção no mesmo nível de qualidade do que está nas unidades de diagnóstico, entendeu? Que, assim, o método que é feito, o exame preventivo numa carreta, é o mesmo que é feito na unidade da unidade fixa, e nem, Tica, se você for assim, me perdoe os médicos, mas se você for no ginecologista seu, ele não vai ser o mesmo médico, mesmo se você for pagar particular. Não vai ter a tecnologia. Porque não tem a mesma tecnologia que tem. O método do procedimento também é diferente. E aí, lá na ponta, não é nem que o profissional não queira. Porque o que acontece? Quando você colhe o material celular aqui, você entra num banco de informação do Hospital de Barretos, que é gigante. E que o profissional, das vezes, da saúde, ele não tem essa vinculação, a patologia não tem essa condição de fazer isso. E então você tem essa capacidade, o hospital criou essa capacidade de fazer essa prevenção no câncer de colo de útero, de fazer o diagnóstico precoce de uma célula de HPV, de fazer o diagnóstico precoce de um câncer de colo de útero e tratar antes que ele se instale, que o câncer se instale. E com
a mamografia pela qualidade do equipamento, dos equipamentos que tem, dos mamógrafos que existem. Sim. Que estão junto ao Hospital de Amor. Que eles conseguem detectar achados mamários que não são considerados tumores, nem cisto, nem nada. Ele consegue achar esses achados mamários bem antes que a doença bem aconteça. antes dele se transformar no câncer. Da prevenção. Eu já fiz exame, mamografia e exame do câncer do colo do útero na carreta. Diz que ainda não faz, Chica, porque já fiz tem na carreta. Não atingi a idade, Não atingi a idade, Tá bom, doutor. Obrigada, retribuí o elogio. Tá valendo. Eu já fiz os preventivos na carreta e já fiz em Nova Andradina. Realmente é um atendimento diferenciado. Você sente o amor, o carinho, a presença. As pessoas que eu conheci e que eu conheço que foram para Barretos, falaram que lá realmente é um lugar totalmente diferenciado, diz que é outro clima, é outro ar, então é muito legal da gente saber que existe algo tão diferenciado e tão bom, né, lá em Barretos e aqui em Nova Andradina. E agora vindo para cá, né? Vindo para cá, essa estrutura de tratamento. Vai ter aqui em Dourados. Isso é muito legal, muito importante. Então, e aqui é fazer um apelo, doutor, já que a gente já falou tanto sobre isso, você falou da necessidade, todas as mulheres que tiverem idade de fazer os exames preventivos de câncer do colo do útero, também mamografia, por favor, façam. Façam, porque é importante para você. Isso pode salvar a sua vida. Ah, não, mas não precisa, eu vou deixar para lá. Não, eu vou fazer depois, vou fazer daqui 1 mês, daqui 6 meses. Não, dê o tempo de fazer, faça. Porque isso pode fazer a diferença na sua vida lá na frente. Então, não deixe para depois, né, doutor? Porque exatamente, é importantíssimo. Gente. É igual você falou dessa mulher de 32 anos que faleceu com câncer do colo do útero. Se ela tivesse feito o exame, ela estaria viva. Então, não seja você mais uma vítima do câncer. Se cuide. Exatamente, Tica. E aí é isso. Nós precisamos agora do apoio da sociedade. Para equipar esse hospital. E os números para equipar um hospital com a tecnologia que o hospital sempre tem nas unidades, eles são grandiosos. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, um acelerador nuclear. Que diria que ele seria o coração aí da área radiológica do hospital, né? Para fazer na área radiológica aí do hospital oncológico. Esse acelerador, ele tem uma variação de custo aí, ele é cotado inclusive em dólar, que o orçado para nós trazer aqui no hospital, e é o que nós desejamos que venha para o hospital, ele está em 2 milhões de dólares. Então, só um equipamento, 2 milhões de dólares. Sim. A ressonância, doutor, mais 1 milhão e 400. Às vezes a pessoa ouvindo a gente fala, nossa, 2 milhões de dólares. Só que é o seguinte, o pouco é muito. É muito. E o muito é pouco. Exatamente. E eu tenho certeza que um pouquinho de cada um, ou muito de cada um, eu tenho condições de doar 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, doe. Exatamente. Porque é esse dinheiro que vai fazer a diferença. Não, eu tenho condições de doar 50 reais, é o máximo que eu posso. Vai ser bem-vindo e somando de pouco em pouco e de muito em muito é que a gente vai equipar esse hospital. E pode ter certeza que se as pessoas se solidarizarem e realmente fazer a doação dentro do que ela pode, a gente vai equipar rapidinho e daqui a pouco vai estar salvando vida. E o mais legal, você vai poder falar, eu também fiz parte, eu também ajudei, eu também... Exatamente, aquele hospital é meu também, né? Tem meu dinheiro lá, né? Tem meu dinheiro. Salvou uma vida, salvou 2 vidas. Uma vida que salva já vale a pena. Mas exatamente. Eu tenho certeza que vai salvar milhares de vidas. E doutor, como que faz para fazer a doação? Conta para mim. Nós estamos com... Existe agora um projeto que que ele tem um nome de Agro pelo Amor. Sim. Né? Que foi o nome que foi dado pela equipe de Dourados, que ele visa buscar recursos para equipar esse hospital. Certo. Né? Que é o Hospital de Dourados. Mas eu estava até falando isso com os coordenadores, não é só o agro, na verdade. É toda a sociedade que precisa se envolver. Sim. Né? O hospital é para todos. O hospital é para todos, é de todos e é toda a sociedade que precisa se envolver. E aí, Tica, tem os contatos. Eu vou passar a chave Pix, depois talvez a gente coloque aí na legenda, né? Sim. Para as pessoas que quiserem doar, não tem, como você falou, eu consigo doar 5 reais, doe os 5 reais. Sim.
né? Consigo 50. E consigo 50, doe 50. Sim. Doe o Entendeu? máximo que você puder. Isso. Porque às vezes o seu máximo é tudo que a gente precisa para juntar para comprar aquele equipamento. Ah, eu não posso doar R$50, doe 30, mas é o meu máximo. Ah, eu posso doar 100 mil reais. Doe, é o seu máximo e doe o máximo, porque agora nesse momento a gente está precisando do seu máximo. Exatamente, eu não sou muito bom de conta, aí o sogrão é bom de conta, entendeu? Ele é ligeiro. Você viu que aquele dia ele é ligeiro das contas. O Nelson é diferente das contas. E ele tinha feito uma conta que é simples aqui, ó. Nós estamos na Naviraí, por exemplo, população de Naviraí, 60 mil habitantes. Sim. É evidente que nós temos crianças, tem pessoas que não contariam, mas tá, se fosse 60 mil habitantes e cada um doando R$50, nós teríamos 3 milhões. É claro que dentro dessa proporção aí, a gente consegue uma média de R$50 muito fácil. Por quê? Porque vai ter gente que vai doar 100, 500, 1000, entendeu? Tira a parcela de criança que não doaria, né? Sim. Então, você que está nos assistindo, doe, entendeu? Porque é muito importante, esse hospital já é uma realidade, vai acontecer, né, Tica? Então não é aquele negócio, não sei se vai acontecer, depende de recurso público. Quem quiser olhar, entendeu? Ele já está lá pronto. Ele já está numa fase final de construção. E agora nós precisamos equipar, a sociedade precisa participar. Se a sociedade não participar, não funciona, né? Essa equipe de Dourados está buscando, eles estão trabalhando demais. O seu Antônio Fugi, junto com a família dele, junto com a Cris Iguna lá, que é a esposa do Renato Câmara, que é a coordenadora lá de Dourados, eles têm uma equipe grande, estão trabalhando, entendeu? Buscando recursos, emendas parlamentares. Os deputados estaduais, parece que a Cris estava me informando que eles já fizeram doação, praticamente todos os deputados estaduais de emenda parlamentar estão buscando na bancada federal, só que nós não podemos ficar dependendo só deles. Infelizmente, nós temos que falar isso, não dá para depender só desse porque senão o negócio não vai rodar. Não, é de todos. É de todos, é para todos e a sociedade precisa participar também desse custo. E é um hospital que vai acontecer aqui na Naviraí. Nós precisamos mobilizar a sociedade e você que está nos ouvindo. E na verdade o podcast é pro Brasil, né? Sim, é pro mundo. É pro mundo, é pro Brasil, é pro mundo, né? Agora com a internet a gente não tem fronteiras. Não temos mais fronteiras. Derrubou todos os muros. Então, Tica, eu tenho paciente... você que é de outro lugar, sou de São Paulo, sou de Brasília. Pode doar. Tô vendo o podcast, você pode doar. Porque para salvar a vida não precisa ter o endereço. Sim. É só você ter um bom coração que você faz a diferença. E retribui, né, Tica? O bem que você faz é algo extraordinário na vida, no plano espiritual, no plano, né? O bem que você faz é algo que retorna para você. Então, e assim, eu, por exemplo, eu tenho essa experiência. Eu já enviei paciente que mora no Mato Grosso, eu já enviei paciente que mora no Tocantins, eu já enviei paciente que mora em São Paulo, para Barretos, né? Porque o coordenador, ele funciona também como se fosse um braço de regulação do hospital. Sim. Entendeu? O paciente, a pessoa que está com câncer, ou tem alguém da família que esteja com câncer, ele procura o coordenador e nós providenciamos toda a documentação desse paciente, fazemos pegamos aqui, nós temos médicos que são voluntários, que fazem as guias de encaminhamento médico. Como não há uma regulação via setor público, porque não tem pactuação do município nem do estado com Barretos, o coordenador funciona como esse braço. Sim. Então, assim, eu já encaminhei paciente de vários estados da federação, então, quer dizer, o Hospital de Amor de Barretos, ainda que seja de Dourados, não tem fronteira. Não. Né? Entendeu? Porque se você precisar, com certeza vai acolher. Vai acolher esse hospital que acolhe hoje o Brasil inteiro. Sim. Hoje nós temos pacientes tratando em Barretos de todos os estados da federação. Então, imagina a grandiosidade desse hospital. Sim. Todos os estados da federação têm um paciente lá dentro. Lá dentro do Hospital do Amor de Barretos. Então, precisamos dessa ajuda. Então, não tem fronteiras para você fazer doação também. Porque eu acredito que para você espalhar o amor não pode ter fronteiras. Assim como o câncer, infelizmente, não tem fronteiras. Pode ser qualquer um de qualquer lugar estar com essa doença. E com certeza o Hospital do Amor vai estar de portas abertas. Por isso a gente precisa tanto da ajuda de todo mundo, né? Deus queira que você nunca precise do Hospital do Amor. Mas quem precisar vai ter o Hospital do Amor para usar, porque você ajudou a construir, a ter esse hospital, né, doutor? Exatamente. Isso é muito importante. Então, esse é o apelo que a gente quer fazer hoje para você, que é muito importante. E eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai estar comemorando junto a inauguração desse hospital para salvar vidas. E com certeza eu quero muito que você fale, eu fiz parte disso, eu ajudei e esse hospital só está acontecendo porque eu também colaborei com o Hospital do Amor de Dourados. Isso mesmo. Olha que lindo, Hospital do Amor de Dourados.
E na nossa região aqui vai ficar... Muito legal, é um hospital muito que é do Brasil, né? Sim. É um hospital do Brasil. Sim. E agora, aí temos o evento, né? Isso que eu quero falar Vamos agora. falar desses eventos, né? Tem o evento, porque todo ano a gente tem o evento de arrecadação para o Hospital do Amor de Barretos. E como vocês viram, não é muito, mas com certeza faz muita diferença. Porque você fala, acho que o último arrecadou quantos, doutor? 600 mil reais? 500 mil, né? 500 mil. Foi o ano passado, nós tivemos... O ano passado, o ano passado teve uma 2024. redução. Sim. Nós arrecadamos aí 500 mil. 500 mil, 496 mil. Foi mandado 496 mil para o Hospital do da Amor. cidade de Naviraí, né? De Naviraí, do evento de Naviraí. É. E esse ano vai O ano acontecer anterior o foi evento. mais, então... Sim. O anterior acho que foi 600. Foi 600, isso. 600 e pouco. Só que acontece esse ano, e esse ano a gente quer muito que você esteja junto, porque para bater o recorde, acima de 600 a gente quer. Ah, é difícil. Não, mas se você estiver junto, se você colaborar, se você ajudar, com certeza a gente pode quebrar todos os recordes. E nós vamos precisar, Tica, fazer... alguma coisa, aí nós vamos fazer nas rádios, né? Porque nós temos que atingir o pessoal da nossa região aqui para doação de gado, o pessoal dos assentamentos, nós precisamos falar. Então você que está nos vendo, entendeu? E eu costumo dizer exatamente aquilo que você falou. Às vezes às vezes não. E é até aquela parábola da viúva, né? Então o que acontece? No leilão passado, nós paramos para fazer o leilão um momento específico para fazer o leilão daqueles gados que vêm dos assentamentos, enfim. E as pessoas que vão no leilão entenderam a importância daquele animal. Sim. Porque teve um dia que um doador falou: ah, doutor, mas eu vi lá o leilão de vocês, lá tem gado, lá tem boi aguil que vocês venderam lá por 20 mil, tem touro lá que vocês venderam por não sei quanto. Como é que eu vou mandar um bezerrinho meu que custa aqui 600 reais? Mas a importância da doação desse bezerro de 600 reais, Tica, olha... Esse cara que doou um bezerro de 600 mil reais e ele tem um rebanho de 10 cabeças de gado, ele doou muito mais do que aquele fazendeiro que tem milhares de cabeças de gado e doou um boi. Porque ele doou o que ele tinha. O que ele tinha. E então, isso é muito emocionante. Eu participo sempre dos eventos do Hospital do Amor. Eu me comovo um pouquinho, porque eu sei a necessidade, a importância desse hospital e de tudo isso que a gente faz na vida das pessoas que estão precisando. E a gente, esse bezerrinho dele, que ele achou que não valia nada, foi o que valeu mais. Porque as pessoas entenderam o valor daquela prenda que foi dada. Teve vez da gente pegar um frango assado e leiloar um frango assado por 600 pé de reais. Alface, né? Os pés de alface por 2 mil. Por 2 mil reais. Então, o significado de você doar aquilo que realmente é muito importante para você, vale muito. Então, para essa doação, para a gente fazer o leilão, a gente precisa das prendas. Precisamos de todos, doação, né, Tica? Então, o que acontece? O que eu falo assim, às vezes as pessoas se acanham em doar, entendeu? Mas não sinta isso, porque não é verdade. Tudo é bem, entendeu? Então nós precisamos de todos. Nós precisamos daquele grande. O artesão. Nós precisamos do artesão. Nós precisamos das pessoas que têm menos, entendeu? E é essa união de forças que vai dar o resultado, né? Então, só o fazendeiro pode doar? Não, nós precisamos muito do fazendeiro grande, entendeu? Porque ele tem capacidade de doar mais, ele tem condição de ajudar com um valor maior, mas nós precisamos também dos pequenos, nós precisamos dos comerciantes que doam as prendas, que fazem os leilões também no meio do leilão do gado. E de toda aquela pessoa que pode doar. Porque aí nós vamos ter, inclusive, Tica, aí vai ser um Pix diferente. Para o evento de Naviraí, o gestor financeiro do evento de Naviraí, historicamente foi e continua sendo o Sindicato Rural. Então é um Pix do Sindicato Rural de Naviraí, que é o gestor financeiro dos eventos de Naviraí, que é esse recurso que ele vai ser arrecadado aqui na Naviraí e ele vai ser mandado para o hospital. Por quê? Porque nós temos paciente tratando ainda em Barretos. Sim, e muitos. Entendeu? Não é e pouco, muitos, não, é muitos. Entendeu? Tem muita gente de Naviraí tratando em Barretos. Esse evento de Naviraí, a gente precisa que Naviraí precisamos ajude. Continuar, entendeu? Nós vamos ter depois condição de tentar direcionar para o Hospital de Dourados? Talvez sim, entendeu? Isso é algo que vai ser estudado depois. Ver o que é melhor, né, doutor? Mas esses eventos, esses leilões, eles têm um regramento que precisa ir para o Hospital Central. Entendeu? Porque é o Hospital Central que atende todo mundo. E mesmo porque o Hospital Central precisa. Porque de repente, não, peraí, não vou mandar, e daí? Como que eles sobrevivem? A conta não fecha. Não fecha. E doutor, então quem puder doar gado, já está aberto, já pode fazer doação de gado. Então o que acontece? Hoje nós temos aqui, e as pessoas da região, todo mundo conhece, nós temos o nosso coordenador técnico, que é o Murilo Musão,
nosso parceiro de sim. longa data. Nós temos a família Botafogo, nós temos aí a família Capucci que nos ajuda. Tem todos assim os pedidores de gado aqui da região, tem o Fiquito, tem um grupo grande que são as pessoas que... Sim. Todos o Bruninho Liucci, a família Liucci. Então, o que acontece? Você que tem um comprador de gado e quiser doar, você fala para ele, eu quero doar para o evento que com certeza ele vai estar junto com nós. Me perdoe se eu agora foge algum nome de algumas pessoas, o Jorge Costa, que é nosso parceiro de longa data, Sim. o pessoal do frigorífico do JBS muita também arrecada para nós. É igual fala lá no, é muita gente boa. É igual fala lá no leilão, fartura de gente boa. Tem fartura de gente boa e que bom, né? Que bom que tem fartura. Então, doem para nós. Doem, porque a gente vai precisar, não, eu sou artesã, tá valendo crochê também, tá valendo tudo. E a gente espera a doação de vocês. E também a gente espera que vocês participem, porque vai ter almoço, gente. Esse ano é exatamente. Esse ano nós vamos restabelecer aquela tradição. 19º almoço, né? Direito de viver. Em prol do amor. Então é um evento grandioso que reúne praticamente todas as entidades organizadas da nossa cidade. Sim. Então, assim, você vê entidades trabalhando junto, entidade que tocam seus projetos Sim. individualmente, num momento de união, de convergência, todo mundo se unindo em prol desse evento. E esse evento vai acontecer no dia 14, agora de setembro. Então, no dia 14 de setembro, nosso almoço, vamos fazer lá no Parque de Exposição novamente, entendeu? Um espaço legal, um espaço legal. Ar livre, né? Ao ar livre. Que fica muito legal. Então, um domingo muito gostoso, com comida boa e o melhor de tudo, muito amor envolvido. Exatamente. Então, aqui agradecimento também ao pessoal da administração pública que está nos ajudando lá. Sim. Entendeu? E estive esses dias lá com o Vanderlei Chagas, lá que tá tocando, organizando as coisas para poder acontecer lá. Né, revitalizando algumas coisas, então vai ter um ambiente bem bacana para esse almoço. O almoço no dia 14 de setembro, a partir das 11h30, aquele tradicional costelão que o Rotary na Viraí faz. Nossa, maravilhoso. Entendeu? Com as mulheres lá da Casa da Amizade, nossas irmãs lá da Casa da Amizade. Entendeu? E aí vão todas as entidades estar trabalhando. Então vai estar Rotary, os dois Rotary, Casa da Amizade, Seleta, as lojas maçônicas. Sim, junto. Vai ter o pessoal do Nave Bike, do Pedal da Amizade, que vão estar fazendo um desafio no dia, e vai acabar esse desafio lá. E você também que está nos ouvindo e que vai participar da meia maratona. Vai ter uma meia maratona no dia que começa e termina no parque. Entendeu? Que é o pessoal do RIC Eventos que está organizando. E vem pessoas de várias cidades, né, de toda a região para participar. Então vai estar legal já convide você, porque é um evento separado, mas que vai estar acontecendo no parque. E vocês vão precisar almoçar, né, Tica? Eles vão precisar almoçar. Então vem almoçar com nós, né? E comida boa. Entendeu? Então já convide, nos procurem, né? Os ingressos já vão estar à disposição a partir da semana que vem, na próxima semana. E a gente vai estar divulgando na Rádio Cidade, na Maracaí FM, os pontos, tudo certinho, para vocês se organizarem e pegar seu ingresso. Por quê? Um evento desse você não pode ficar fora, não. Vai estar bom demais. E falando da data do leilão, não podemos esquecer. Sim. O leilão vai ser no dia 20. Dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro, que é o próximo sábado. Então, leilão no dia 20 de setembro, lá no Tatersal, a partir das 14h. Entendeu? O leilão vai ser presencial e virtual. Aquela pessoa que não puder estar presencialmente, dá para participar. Você, Tica, que é uma das organizadoras daquele grupo. Sim, do grupo né? lá. Daquele grupo de virtual nosso. Tá todo mundo convidado a estar participando do leilão, tá? Vai ser virtual, então você pode olhar, escolher o que você quer e já comprar para ajudar. E vai ter muita coisa legal. Vai ter, sim, leilão de gados, mas vai ter muita prenda, muita coisa boa para você participar e ajudar o Hospital do Amor. E tem muita oportunidade de negócio, porque tem muita coisa assim que você fala, nossa, eu precisava disso, tá com preço legal, vou pegar. Então participe, porque além de você estar ajudando, você pode fazer um bom negócio nesse leilão. Doutor? Exatamente. Show de bola. Vai ser uma grande festa, vai estar boa demais. Deus já preparou abençoou, tudo. Já abençoou. Exatamente. Doutor, acho que é isso, né? Devemos até ter extrapolado os seus horários aí, né, Tica? Mas para coisa boa não tem tempo, não. Toda hora é hora. Quero agradecer. Muito obrigado. O Wilson, por estar aqui hoje no nosso podcast mais, principalmente falando de tanta coisa boa, tanta coisa legal, falando de gente, de vidas, de esperança, de amor. E o melhor de tudo, falando que todo mundo pode fazer parte, todo mundo pode fazer o bem. Isso aí não tem preço. Eu acho que a gente, como ser humano,
nessa vida a gente está aqui para fazer a diferença, não só nas nossas vidas, mas na vida do próximo, né? Na vida do outro, porque Exatamente. é como você falou, quando a gente faz o bem, isso não tem preço. Não tem. É isso que nos faz feliz. Eu ao longo do meu amadurecimento pessoal, Tica, eu hoje tenho uma convicção muito grande na minha vida. O servir e o se doar ao próximo talvez seja aquilo que mais nos aproxima do nosso Criador. Entendeu? Para aqueles que são cristãos, né? Sim. Jesus, ele veio para servir. Ele lavou os pés, ele veio para servir. Sim. Então, ele era filho do rei. Ele era filho de Deus. E ele veio pés. servir. Sim. Entendeu? Então, quando nós, seres humanos, que somos criatura desse Criador, nós servimos assim... eu acho que a experiência mais extraordinária que existe quando você começa a entender a importância disso e viver o servir. Porque quando você vive o servir, as coisas se acontecem na sua vida de maneira extraordinária, a providência acontece na sua vida. Não que nós não vamos ter problema, porque problema existe, faz parte, as provações existem, nós vamos continuar com os problemas, com as contas. Mas com certeza entendeu? isso vai ficar tão pequeno. Mas fica muito mais leve. Sim. Porque a felicidade vem, né? A gente fica cheio da graça. Cheio de Deus, né? E isso não tem preço, isso não tem quem tire de nós. Então, o servir, o ajudar o próximo, aí está o grande segredo da felicidade. Eu acredito nisso. E pelo que você falou aí, é o bem mais precioso que a gente pode ter, ajudar o próximo. Isso aí. E vamos terminar nosso podcast, porque já pode dar tchau aí, então, doutor, para os nossos telespectadores que estão com a gente. Um grande abraço, caloroso. Entendeu? Nós que passei os horários da Tica aqui. Mas valeu a pena. Fala demais, né, Tica? Você vai trazer um cara que fala demais, né? Mas valeu muito a pena, viu, doutor? Então, muito obrigado, Tica, pelo carinho de sempre, pela parceria de sempre, né? Sim. Você que é parceira nossa de longa data. Então, assim, quando eu vim pra cá, eu nunca tinha participado de nenhum podcast, eu sou o primeiro. Que legal, entendeu? Eu sou o primeiro. Fico muito e feliz. Aí, o que acontece? Dá aquele frio na barriga natural, que é a emoção natural dessas coisas. Sim. Mas vim muito tranquilo, pelo carinho que tenho por você, pela nossa amizade de longa data. Você é uma pessoa que eu considero uma irmã. Muito obrigada. Né? E que está sempre junto com nós nesses eventos, nessas ações. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço, para poder falar de algo tão importante que é o Hospital de Amor de Barretos, nesse momento tão importante do Mato Grosso do Sul, que é a construção do hospital aqui em Dourados, que vai, né, dar mais ênfase. Aí nós já temos mais 3 unidades de diagnóstico, e Mato Grosso do Sul vai ser um outro Mato Grosso do Sul após a construção desse hospital. Nossa população vai ser beneficiada, nós de Naviraí vamos ser beneficiados, e nós precisamos agora ajudar. Então, meu forte abraço e fique com o pedido. Nos ajude, entendeu? O Hospital de Amor de Barretos, que é o hospital que já dá muito para o Mato Grosso do Sul, para Naviraí, para toda a região. Grande abraço. Obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo no nosso podcast mais e também nas rádios Cidade FM Maracaí, sempre trazendo coisa boa. Obrigado, gratidão. Tem que dar um abraço pro pessoal da Rádio Cidade. Eu já dei, né? Nós já demos tchau pra eles. É verdade. Já foram. Mas, tô ficando velhinho, Dica. Já esqueceu faz 30 minutos? Mas, doutor, a gente conversou tanto que acaba esquecendo mesmo. Mas obrigada, doutor. Obrigado por trazer tanta coisa boa. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém. E te dando sabedoria e discernimento para você continuar nessas missões tão importantes e tão boas que Deus coloca em suas mãos. Amém. Obrigada. Todos nós. E agora a gente está encerrando por aqui com essa emoção, né? Até chorei no ar, doutor, falando de amor, falando de pessoas, falando de gente, a gente sempre se emociona. Mas vamos ficando por aqui com mais um episódio do Podcast Mais. Espero vocês na próxima segunda-feira, com certeza com muita coisa boa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, excelente semana para todos vocês. Beijo, obrigada. Bênçãos do céu sobre a vida de todos.